que você anda triste, abatido, agitado, ansioso, sem saber a quem recorrer? Que Deus, a fonte de esperança, os encham inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. É uma alegria estarmos juntos, iniciando o Hora que Melhora. Eu sou Fernanda Jordão e trago para vocês a importância da oração. A importância de termos intimidade para com Cristo. E é só dobrando os nossos joelhos, abrindo a Bíblia, fazendo as nossas orações que nós somos edificados, transformados em verdadeiros homens e mulheres como fotografia viva de Jesus. Se agora, nesse exato momento, você está me ouvindo, não é coincidência, é providência. Se você anda triste, agitado, deprimido, clamando por a abertura de uma porta, um novo ciclo, venha aos pés de Jesus. Que essa alegria, essa esperança, esse amor transborde em seu coração, porque a presença de Cristo se faz agora, neste momento, viva entre nós. Se você puder, nesse momento, feche seus olhos, porque Jesus nos ensina, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Pai amado, Pai querido, estamos neste momento na sua presença, clamando por tantos problemas, desafios, circunstâncias, lágrimas que o Senhor sabe muito bem que vem assolando muitas vezes nossa vida. Pedimos por sabedoria, discernimento, que a paz que Cristo promete, que excede todos os entendimentos, habite em nossa mente e em nosso coração, para que possamos ter clareza, para que possamos ter esperança, para que possamos ver situações que a tensão está nos roubando. Abra nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos ter como foco principal em nossa vida Cristo Jesus e não o mundo. Em nome de Jesus. Amém. O objetivo do nosso programa A Hora que Melhora é transformar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Se você está me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Convido você a estarmos juntos no Instagram, Fernanda Jordão 43, e o canal do YouTube, Hora que Melhora Fernanda Jordão. Através do Instagram, eu coloco as mensagens do dia, os vídeos, para conseguir auxiliar, edificar a nossa fé. Porque quando você está fraco, eu oro por você, e quando eu estou fraca, você ora por mim. E juntos nós vamos caminhando em direção ao reino de Deus, que é o nosso foco e não o mundo. O mundo toda hora nos perturba. Muitas pessoas falando, o mundo faz isso, faz aquilo, tenha isso, tem aquilo, e você se sente perdido no meio da multidão. Mas Cristo te restaura. Cristo, neste momento, te resgata. Como aquela ovelha perdida, Ele volta só para te buscar. A todo momento, Ele está de braços abertos. Deixe eu entrar na sua vida. Mas como um gentleman, como um lord, nós precisamos deixar. Não que Ele entre só nessa dor, nessa ferida, nesse milagre, nessa oportunidade que você clama e espera, mas na sua vida inteira. Jesus não quer curar só essa dor momentânea. Ele quer te restaurar. Porque através da sua restauração, através da sua cicatriz, dessa dor que tanto te machuca neste exato momento, você possa testemunhar o milagre da graça, o milagre da cura, da renovação, e a sua vida possa ser usada como instrumento para ser luz na vida de tantos outros. Nós precisamos, nós que nos dizemos ser povo cristão, nós precisamos ser um povo alegre. Nós precisamos ter a nossa fé renovada, restaurada. Nós precisamos dobrar mais nossos joelhos, abrir mais a Bíblia, saber nos comunicar com Jesus
ouvir o Espírito Santo nos guiar, nos conduzir, para termos decisões mais assertivas, para que possamos um ajudar ao outro, ao invés de murmurar, criticar, ser triste, apático. Não, nós acordamos hoje, nós estamos vivos e nós escolhemos alimentar o nosso espírito com palavras de Deus, para que possamos ser fortalecidos no amor do Pai. E é assim a nossa missão de um ajudar o outro. Se você está me ouvindo a primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Fernanda Jordão e através da oração que eu coloco tanto para vocês, a importância da intimidade, de ter o nosso caderno espiritual. Porque é no meu caderno espiritual que eu vou escrever a passagem que eu li, o versículo que eu orei. Através da escrita é uma forma de nós memorizarmos o que é de Deus. Porque hoje você já tem uma caminhada inteira, uma vida inteira com hábitos, comportamentos que é desafiador mudar. Nós sabemos disso, ciência prova o quanto é difícil mudar um hábito, mas é possível desde que eu queira. Eu falo que a vida em oração é igual à vida na academia. Para ir na academia, você ganhar massa muscular, você não tem que começar de pouquinho. Primeiro é 1 quilo, 2, 3, 10, 20, 50, 100. É um processo. Não tem como você chegar numa atividade física e que você é sedentário, nunca saiu correr e querer correr uma maratona. É impossível. Você precisa correr primeiro 1 quilômetro, para depois chegar nos 10, 15, 20, 42. E a vida em oração também requer essa intimidade e essa disciplina. Se Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, por que você está buscando outras coisas? Por que você está tão ansioso, preocupado com o amanhã? Jesus nos ensina, não se preocupe com o amanhã. O amanhã terá suas próprias preocupações, basta a cada dia suas aflições. Jesus está falando para mim e para você, foque o agora, foque o momento presente, respire. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivo. E se amanhã nós acordarmos vivo, essa já é uma graça, já é um presente, a qual eu tenho que louvar e agradecer quando eu abro os meus olhos. Porque é mais um dia onde eu posso aprender, onde eu posso ser luz na vida do outro, onde eu posso arrepender das minhas falhas. Porque também se hoje for o nosso último dia, como é que nós vamos entrar numa vida eterna? Cheio de pecados, cheio de falhas, cheio de equívocos, acostumado hoje no mundo falando que tudo isso é normal, banalizamos o que é o errado para dizer que é certo. Nós precisamos pedir, Pai, mostra-me o que eu preciso mudar. Um dos maiores ensinamentos de Jesus é o orai e vigiai. E é orai o quê? Vigiai o quê? Vigiai o marido, a esposa, o vizinho, o papagaio? Não, vigiai os seus pensamentos. Porque através dos seus pensamentos é que você vai produzir as suas emoções, os seus sentimentos. E você só pode falar, você só fala o que o seu coração está cheio. E através da sua fala você cria comportamento, hábito. Então nós precisamos, como Paulo nos ensina em Romanos 12, 2, transformar a nossa mente e o nosso coração. Se nós não transformarmos, se nós não nos renovarmos, nós vamos continuar sendo homens e mulheres agindo pelo nosso ego, agindo pelos ensinamentos do mundo, agindo pelas tentações do diabo. Ah, Fernanda, mas como que eu vou ser restaurado e transformado? Clamando ajuda de Cristo. Admitindo a sua falha e clamando, Senhor, sozinho eu não consigo. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu pecado, mas eu clamo pela intervenção do Espírito Santo, para que eu possa ser edificado, restaurado em um homem e uma mulher para a qual Deus me fez, não para fazer a minha vontade, mas para agir de acordo com o desígnio para o qual Deus me criou, para eu estar exatamente agora, neste momento da história aqui. A Bíblia é esse livro sagrado escrito há tantos
milhares de séculos atrás, é vivo essa palavra até hoje. Porque as pessoas todas que são citadas na Bíblia já passaram, mas a palavra permanece. E essa palavra hoje é direcionada para mim e para você. O que você tem feito da sua vida? Como você tem trabalhado o seu amadurecimento espiritual? De repente você me fala que você já é batizado, que você frequenta a igreja, mas você vive irritado, você não tem paciência para nada. Você peca com a gula, com a pornografia, com compras compulsivas, com controle de querer controlar tudo e a todos o tempo todo, achando que você já é santo perfeito. Se você fosse santo perfeito, você já não estaria nem mais aqui, porque você não precisa mais estar na terra. Todos nós, até o nosso último momento, até o nosso último suspiro, somos falhos por sermos seres humanos. Mas o sangue de Cristo, a cruz, onde Ele deu a sua vida em favor de nós, nos restaura, nos redime, nos acolhe, desde que nós acreditamos, desde que a gente professe que eu creio em Cristo e eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado, eu quero viver com alegria para o que Deus me fez. Essa cura não é só momentânea numa dor física que você está sentindo agora. A cura, ela é completa. Hoje, a medicina diz que saúde é você ter unidade em 4 esferas: biológica, psicológica, social e espiritual. Não tem como nós sermos uma pessoa saudável se eu não tiver equilíbrio nessas 4 dimensões da minha vida. Como está a sua saúde física? Como está a sua alimentação? A quantidade de atividade física que você vem fazendo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como que você está cuidando do seu corpo? Se enchendo de fast food, de gorduras, de frituras, de açúcar, de cigarro, de álcool, de drogas? Dormindo mal, dormindo pouco? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide desse corpo com amor. Você está se hidratando ou você vive à base do café? Como está a sua saúde psicológica? Nós vivemos num mundo tão agitado que parece que é comum e bonito falar que eu estou com pressa, que eu não tenho tempo, e eu não posso nem orar porque eu não tenho tempo. E aí eu fico deprimido, eu fico ansioso. Pessoas com crise de pânico, de burnout. E tantas doenças hoje mentais. Porque nós estamos correndo feito barata tonta. Acumulando tarefas o tempo todo, nos sobrecarregando o tempo todo. Sendo que Jesus fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque o meu jugo é suave e doce e eu te darei descanso. Por que você continua correndo tanto se o convite de Jesus está aqui 24 horas, ele está esperando você? Ele espera por esse encontro, mas esse encontro só pode acontecer se você parar. Esse encontro só pode acontecer se você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar: Pai, eis-me aqui. Transborda-me o seu amor dentro de mim, ó Pai. Como está a sua vida social? A sua vida social, primeiro, é você saber qual é a sua identidade. E a sua identidade não é ficar olhando as redes sociais e olhar todo mundo que você olha e achar que a vida do outro é linda, perfeita e maravilhosa e a sua é um caos. Porque o teu olhar está errado. Não olhe para o mundo, olhe para Cristo. Trabalhe que você é filho amado, filha amada de Deus, escolhido, planejado, venerado. Muito antes de você nascer, Deus já te amava e já te conhecia pelo nome. Essa é a sua identidade. E quando você tem a sua identidade fortalecida, você consegue acolher as outras pessoas, porque você está nutrido e abastecido de amor. Como está a sua vida espiritual?
Você só ora quando você está com a dor? Hoje, domingo, você foi à igreja? Ou você está tão atarefado que nem hoje você consegue parar e ir à igreja? Não é à toa que Jesus instituiu a igreja. Cristo instituiu a igreja. Ah, não gosto das pessoas. Ah, a igreja tem falhas. Sim, tem, porque é feita por seres humanos. Mas eu não estou na igreja por causa dos seres humanos. Em primeiro lugar, eu estou por causa de Cristo. E quando eu estou lá, Deus vai trabalhando a minha transformação e que eu vou acolhendo as pessoas, tendo mais paciência, não julgando se ele errou, se ele está certo, se ele está errado, porque todos lá estamos tentando acertar. Só que se um querer ser melhor que o outro, se um ficar julgando o outro, competindo com o outro, a gente começa a frequentar igrejas para ser servido, como se fosse um clube. Aqui eu não gostei dessa pessoa, aqui eu não gostei do banco, aqui falta ar-condicionado. E desculpa, você não veio aqui para ser servido, meu amor. Você veio aqui para servir. E quando nós entendemos isso, que eu estou aqui para servir, eu paro de ficar lambendo as minhas próprias feridas. Eu consigo ter um olhar amoroso para com o outro. Eu paro de julgar. Por quê? Porque eu começo a trabalhar junto a Deus as minhas feridas. Senhor, restaura-me. Para isso, a gente precisa parar e nos conscientizarmos o que Deus precisa me transformar. Porque muitas vezes você ainda não tem nem consciência do que você precisa mudar. Você bate no peito falando que eu sou cristão, que eu creio em Deus, mas é difícil conviver com você. Você julga o tempo todo. Você se apega à matéria, morre de medo de escassez, valoriza tanto o dinheiro e está apegado com tantas coisas que se agora Jesus falar para você, larga tudo e me segue, você consegue? Larga filho, larga tudo e me segue, você consegue? Esse é o amor primeiro a Deus. E é evidente que assim como você pode ter dificuldade, eu também muitas vezes tenho. Eu estou aqui porque eu trabalho demais. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui cristã. Já contei isso para vocês, mas se você é a primeira vez que está me ouvindo, eu nasci num lar cristão. Hoje é um dia muito especial, minha mãe está aqui junto comigo. Aprendi muito com os meus pais, com os meus avós. Frequentei muito a igreja. Mas eu não era transformada. Porque eu vivia como se as coisas fossem do meu jeito. Eu nunca parei para perguntar a Deus, vou para a esquerda ou vou para a direita? Eu nunca parei para perguntar para Deus qual é o desígnio para qual o Senhor me fez. Eu fui sendo moldada pela minha família, pelo local que eu vivia, pela minha escola que eu frequentava. Assim como eles também foram moldados. E assim que nós vamos aprendendo a nossa caminhada. Mas nós temos que entender que todos nós, seres humanos, somos carentes de amor. Todos nós temos um buraco na alma que cada um tenta preencher com prazeres efêmeros. Seja com pessoas, seja com coisas, seja com comida, com bebida, com jogos, com sexo. E esses prazeres efêmeros passa rapidinho. E aí eu quero mais, toda hora eu quero mais. Porque eu busco em situações e pessoas preencher o que minha alma grita. E a gente precisa entender que esse vazio só Deus preenche. E para Deus entrar no meu coração, eu preciso deixar. E na minha caminhada, quando me deparei e falei, você vai morrer sem ler a Bíblia, o livro mais traduzido e vendido no mundo inteiro, o maior best-seller, você vai morrer sem ler este livro? E quando de uma vontade despretensiosa, sem a oração, eu comecei a ler a Bíblia como mais um livro, tudo que eu aprendi dos maiores best-sellers, dos maiores cursos de autoajuda, autoconhecimento, está aqui dentro.
Deus disse, se você meditar essas palavras dia e noite, a sua vida vai ser transformada. Porque a gente aprende que a minha segurança está em Deus. E Ele, sendo um Pai misericordioso, amoroso, Ele não vai me deixar desamparada. Eu posso até passar desafios, porque não é porque a gente ora que a gente não vai passar desafios. Mas a gente vai passar com mais tranquilidade. Nós vamos passar o desafio com uma paz no coração, porque Cristo habita em nós, enorme. Eu não vou me preocupar com o amanhã, porque eu ainda não cheguei no amanhã, mas eu tenho certeza que Deus está lá e se Ele está lá, a minha vitória, a minha segurança é certa. Se hoje está frio, nós nos agasalhamos. O fato de agasalhar mudou a temperatura lá fora? Não. Mudou a minha percepção em relação à temperatura e eu consigo enfrentar o inverno de uma forma tranquila. Mas se você não estiver agasalhado, você pode morrer de hipotermia. Você vai ter um desconforto enorme, dor de cabeça, dor no corpo, dor nos ossos e até poder morrer. É a mesma coisa com Cristo. Quando eu estou revestida da palavra, quando eu faço da oração o meu tempo forte, quando eu coloco que primeiro na minha vida é o reino de Deus, é a minha intimidade para com Ele, eu vou passar por qualquer desafio, mas com uma tranquilidade e uma certeza da vitória muito maior do que se eu não tiver em oração. Então, se você está passando um período agora desafiador, volte-se para o seu coração. O quanto de fato você confia e acredita? Porque dizer só com a boca eu creio em Deus, mas não sentir e não viver isso como verdade é palavra vazia. E como eu restauro a minha cabeça? Como eu restauro as minhas emoções? No meu tempo forte. É por isso que eu preciso ter o caderno espiritual. É por isso que eu tenho que ter o meu hábito de oração. Nada muda se você não mudar. Se você vem arrastando a sua vida e não vê bênçãos, não vê transformações, se você olha hoje para você e não vê mudança nenhuma de ontem para agora, alguma coisa está equivocada. O batismo não salva ninguém. Eu preciso clamar todo dia para querer ser uma mulher virtuosa. Provérbios 31, a partir do versículo 10, fala que existe essa mulher. E não é só a mulher virtuosa, é o homem virtuoso, temente a Deus. Que juntos oramos, que juntos acreditamos, que temos certeza que Deus está provendo. E se hoje eu passo a dificuldade, a bênção vai acontecer e a graça vai realizar na minha vida. Quando nós temos essa clareza, a tensão, a preocupação, a ansiedade começa a esvainecer. E os meus olhos começam a ser abertos, os meus ouvidos também. E eu começo a enxergar situações, saídas que na preocupação, na agitação, na depressão, na ansiedade, eu não consigo ver. Sabe aquela coisa quando você começa a procurar o sal na cozinha, você não acha, mas está ali na frente, você não enxerga. Por quê? Porque você começou a ficar agitado, ansioso, onde está, eu não sei onde está. E o teu cérebro faz você não saber onde está. Está na tua frente, você não enxerga. Então vamos clamar, Senhor, abre meus olhos, abre meus ouvidos. Faz eu estar na sua presença. Se você ainda não tem, tenha o seu caderno espiritual. Clame a Deus a sua restauração nas 4 dimensões. Na sua dimensão física, psicológica, social e espiritual. Me segue no Insta, Fernanda Jordão 43. O meu celular, o DDD é 11 95964 4343. DDD é 11 95964 4343. Me segue também no canal do YouTube, Hora que Melhora Fernanda Jordão. Por quê? Porque a gente precisa estar unido em oração. A gente precisa aprender a renovar a nossa mente e o nosso coração, para que a gente seja de fato uma fotografia viva de Jesus. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto com o Hora que Melhora. Espero você. Estamos de volta com o programa hoje, a restauração completa
de Cristo em minha vida. Nós estamos falando que Jesus precisa curar não só essa dor que você sente agora. Jesus não cura só as doenças, ele cura você. Jesus não quer resolver só o seu problema, ele quer nos resolver. Se você está com a Bíblia agora, nós vamos abrir em Marcos. Você que está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernanda Jordão. A gente está no Hora que Melhora. Minha página no Insta é Fernanda Jordão 43. Abram a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, de 21 a 34. A reflexão que eu vou trazer para vocês é um ensinamento que eu ouvi do Dr. Jonathan Leôncio e o pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope. E agradeço muito a todos os pastores, padres, líderes religiosos que tanto nos auxilia a edificar, a vivificar a nossa fé. Na nossa Bíblia, em Marcos 5, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao redor na praia. Então chegou um líder na sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: Vejam a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Se a gente fizer a nossa reflexão sobre esse texto hoje, você pode ser essa mulher. Esse homem com tanta dor, com tanto sofrimento, há anos se arrastando. E se a gente traçar aqui um paralelo, Jairo era um líder de sinagoga, mas porque a filha dele estava doente, no desespero, ele se prostra aos pés de Jesus e suplica: se o Senhor for, a minha filha vai ser curada. Era uma emergência. Jesus está indo com pressa no meio da multidão salvar a filhinha de Jairo, que tinha só 12 anos. No texto de Lucas, nos conta que ela tinha 12 anos. A menina que só tinha 12 anos quando nasce, começa a morrer, a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofre de hemorragia. A menina tem 12 anos. Quando a vida nasce, a morte começa a acontecer na vida da mulher. Mas o encontro com Cristo restaura a vida das duas. Cristo agora quer te encontrar. Ele quer te restaurar e te curar, não só a sua dor, mas você por completo. Vamos imaginar nesse tempo essa mulher onde, pelas regras de Levítico, a mulher que tinha o sangue naquela época, a menstruação, ela era tida por impura. Ela tinha que ser excluída naquele momento da sociedade. Essa mulher tinha uma hemorragia constante. Ela já era excluída.
Essa mulher perde tudo o que ela tinha gastando com médicos e só piorava. Ela teve que aprender a andar despercebida no meio da multidão. Ela já era invisível. Ela já não tinha voz. E ela acreditava pela fé que se ela trocasse no manto, ali embaixo, onde ninguém viu, os discípulos que tanto andavam perto de Jesus não viram essa mulher. Talvez hoje você entre nos locais sem querer ser visto. Entra por último, sai primeiro. Porque você carrega dores de maltrato, de famílias disfuncionais, de abusos, de dores tão fortes que você não consegue nem falar. A sua voz não sai. Você não tem força. A mulher tocando ali embaixo no manto, provavelmente porque ela não tinha nem força para ficar em pé. Tamanha era a anemia que essa mulher estava vivendo naquele momento. Por outro lado, às vezes você já está tão bem, não está passando problema nenhum físico, e se engrandece tanto falando que você é certo, achando que você tem que tocar nos ombros de Jesus, mas o local mais alto da terra que nós podemos tocar a Cristo são nos seus pés. Nós temos que entender a nossa condição de ser humano e pela humildade eu me prostro aos pés de Jesus. Esse é o local mais alto onde eu vou alcançar a Cristo. E essa mulher, nessa condição física destruída, psicológica destruída, porque ela já não participava mais da sociedade, ela perdeu todo o dinheiro dela. Social, ela não se relacionava com ninguém mais. Espiritual, ela não podia nem participar da sinagoga. Ela era completamente excluída. Quando ela toca o manto de Jesus, ela recebe a cura física. Mas Jesus não quer só curar o corpo. Ele quer curar o espírito, a identidade, o espiritual. E quando a gente olha aqui no texto, Jesus sente que sai poder dele. Ele está indo a uma emergência. Curar a filhinha de Jairo não podia parar. Mas Jesus, nesse momento, ele para. Ele se vira para a multidão. E agora, nesse exato momento, não há mais nada importante a Cristo senão você. Ele para agora para te restaurar. Ele para agora para te ouvir. Ele para agora para estar na sua presença, porque você é valioso, você é amado, você é importante para Ele. E quando Jesus para e se vira à multidão, Ele está mostrando o quanto você e eu temos valor para Ele. Diante de tantas ovelhas, Ele para resgatar a que está perdida. E aquela mulher foi curada no físico, mas quando Jesus vira e pergunta quem tocou em mim, aquela mulher precisa falar. Ela conta. E no fato dela falar, Ele resgata a voz dela. Ele resgata a identidade dela. Olhem essa mulher. Respeitem essa mulher. Essa mulher precisa falar. Essa mulher precisa ser ouvida e dar o testemunho dela, porque a fé a curou nas 4 dimensões e não só no corpo. E essa dor que você sente agora tão grande, vai ser a sua cura que Cristo vai fazer para que a sua voz dê testemunho de quão lindo é Cristo na sua vida. Então, quando Jesus para e essa mulher fala, Ele restaurou a voz. Mas Cristo fala: filha, sua fé te salvou. Ele chama de filha e agora, nesse momento, Ele chama você de filho, de minha filha amada. E quando Ele chama essa mulher de filha, Ele restaura a identidade dela. Você não é mais uma no mundo, você é a minha filha. E a sua fé te curou, resgata o espiritual dela. Assim somos nós. Nesse exato momento, agora, eu e você somos essa mulher.
que precisa dessa cura nessas 4 dimensões. Mas eu te pergunto, você está disposto a permitir que Jesus entre na sua vida e te restaure por completo? Porque Ele não quer te restaurar só um pedacinho, Ele quer te fazer um vaso novo. Ele te ama e te perdoa e te acolhe, desde que você queira. E quando a gente decide, se posiciona pela fé que eu quero ser também uma nova criatura. E eu vou deixar comportamentos equivocados, eu vou deixar de frequentar lugares, situações, pessoas, porque eu começo a ser moldado e transformado. Só que o fato de eu ser moldado e transformado não me dá superioridade. Cristo é manso e humilde, e assim nós também temos que ser. E eu posso estar em locais, de repente, onde não tem tantos cristãos ali naquela presença, onde eu estou vendo coisas equivocadas. Eu não vou permanecer naquela mesa, mas eu posso levar a luz de Jesus e o Espírito Santo trabalhar junto àqueles que estão perdidos. Porque querer seguir a Cristo é uma escolha única e individual. Eu posso orar, interceder pela sua cura, pela sua salvação. Mas só você pode fazer por você mesmo. Queira ser curado e restaurado por Jesus. Permita que Jesus te restaure como pessoa. Às vezes a gente passa por problemas psicológicos, problemas sociais. Hoje você pode estar enfrentando uma crise no seu casamento, com os seus filhos, com os seus familiares, no seu trabalho, porque não tem paciência, não sabe conversar, tudo é briga, tudo é discussão. Vocês não conseguem sentar à mesa para fazer uma refeição junto, cada um no celular, cada um num canto do quarto, cada um espalhado. Para! Começa agora diferente. Começa por você. Porque se você falar para mim, porque é o seu filho, é o seu marido, é o seu vizinho, é o papagaio, é seu chefe, eles não estão aqui, só está eu e você junto a Cristo. E essa restauração precisa começar por você. Quando nós começamos a nossa mudança, quando Deus vai trabalhando a nossa edificação, o nosso entorno também vai mudando. É como uma pedrinha quando você joga no rio, no mar, ela começa a fazer vários círculos. Que nós possamos ser essa mudança. Que nós possamos refletir. O que precisa ser restaurado em mim? Mostra-me, Senhor. Permita que Jesus cure seu corpo, sua alma, sua identidade e sua vida espiritual. E se nós traçarmos um paralelo em Gênesis 1 e 2, a gente vê que Deus fez o homem do pó da terra. É a parte biológica, é a matéria. Deus sopra o espírito. É a nossa vida espiritual. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. É nosso lado psicológico. E Deus faz o macho e a fêmea. É para a gente ser relacional. Nós não fomos feitos para viver numa ilha. Nós fomos feitos para nos relacionar. Porque quando eu me relaciono com os outros, ao invés de eu ficar irritado com o outro, é uma oportunidade de eu aprender a ter mais paciência, a ter mais mansidão, tolerância, a acolher com amor. E como eu posso fazer isso? Seguindo o exemplo de Jesus. Os 4 evangelistas nos contam que Jesus saía todo o momento a orar. Todos os dias. Primeiro ele ia ao Pai, para depois acolher as pessoas. Assim somos nós. Se todo dia eu fizer o meu tempo forte, primeiro eu vou ao Pai, eu vou me abastecer do amor dele, eu vou pedir sabedoria e discernimento para agir e reagir diante dos desafios da vida, na certeza da presença de Deus, eu vou sendo moldado numa nova criatura. Eu começo a ter sensibilidade para acolher, para amar. E é assim
que a gente vai sendo moldado. Se você quiser depois receber o material do programa, me manda um oi pelo WhatsApp, o DDD é 11 959644343, 959644343, ou me manda um direct lá no Insta, Fernanda Jordão 43. Eu preparo um material para a gente fazer as nossas reflexões durante a semana e eu espero que possa te ajudar a edificar na sua fé. E o Hora que Melhora, eu já fiz tem várias metodologias de como a gente orar, de como ler a Bíblia. As pessoas falam muito para mim, Fernanda, ler a Bíblia é muito difícil. Uma coisa é quando eu vou estudar a Bíblia, outra coisa é quando eu vou ler em oração. Há um movimento muito bonito, feito pelo frei já falecido Inácio Larranhaga, a qual eu pude participar, e eu fui formada guia de oração e vida, a qual ele ensina várias modalidades de oração. E dentro dessas modalidades é onde eu vou até Deus, é onde eu faço o meu tempo forte. E a vivência é onde eu vou viver o meu dia a dia. E quando a gente lê a Bíblia, nós fazemos uma leitura em oração despretensiosa. Isso aqui não é um horóscopo que eu abro para achar a resposta do meu dia, se eu caso com o João ou com o Beltrano, se eu compro o carro A ou o carro B. Isso aqui é um livro sagrado, onde eu vou pedir para que Deus fale ao meu coração, sem ter a pretensão de querer respostas automáticas. E aí eu peço para o Espírito Santo, eu faço uma leitura invocando o Espírito Santo e eu vou ler o texto bíblico, sem me preocupar com os nomes próprios e os contextos. Eu vou no nome próprio substituir pelo meu. Quando eu leio Josué, seja forte e corajoso, se eu te substituo Fernanda, seja forte e corajosa, a palavra é viva para mim. E eu separei para a gente fazer de exercício, porque às vezes eu escuto de vocês falarem que não sabem, e para a gente fazer junto. Eu escolhi 2 Reis 20, de 1 a 5. Eu vou ler para vocês e como eu faço, a metodologia que eu adoto em oração, através da pequena pedagogia e ensinamento de Frei Inácio, que eu gosto muito. Existem várias outras metodologias. Mas se você não tem uma, que essa, se você gostar, que você possa também orar dessa forma. Então, 2 Reis 20, de 1 a 5, diz: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo a teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo daqui 3 dias. Você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Às vezes, essa leitura pode ser que você não sentiu nada, não te disse nada, você não entendeu nada. Mas quando eu faço essa leitura em oração, eu vou prestar atenção em qual palavra, frase ou versículo me chamou a atenção. E aqui eu anotei o que me chamou a atenção. Doente, ia morrer. Põe as suas coisas em ordem. Servir com fidelidade. Fiz o que é certo aos seus olhos. Essas 4 palavras, frases, chamou a minha atenção e eu anotei no meu caderno espiritual. E com base nisso, eu comecei a fazer a reflexão da minha vida. E aí, no segundo momento, do que eu escrevi, eu faço perguntas a mim mesma. Qual o ciclo ou relacionamento está doente na minha vida e precisa morrer? Qual é o novo ciclo que vai ser aberto à minha vida? O que precisa morrer em mim de fato?
O que eu preciso colocar em ordem na minha vida? Diz aqui no texto que eu li em oração: põe as suas coisas em ordem. Se isso me chamou a atenção, eu vou refletir. O que eu preciso colocar em ordem? E me chamou a atenção, fiz o que é certo a seus olhos. E aí eu perguntei a mim mesma: Fernanda, será que você está sendo fiel a Deus ou ao mundo? Será que eu estou fazendo o que é certo aos olhos de Deus? Será que eu estou fazendo o que é certo aos olhos das pessoas? E eu quero agradar as pessoas ou eu quero agradar a Deus? Eu quero andar segundo o que o mundo diz que é certo para mim? Ou eu quero andar segundo o que Deus fez para eu ser? É uma escolha. E aí, diante dessas reflexões da leitura bíblica que eu faço todos os dias, e cada texto fala uma coisa, e às vezes outro dia você pode ler o mesmo texto e outras palavras que vão te chamar a atenção. Por isso que a palavra é viva. E aí é onde nós vamos analisar a nossa vida. Nós vamos refletir: Pai, me ajuda. Eu preciso pôr a minha vida em ordem. Não é só o externo, é de dentro para fora. Pai, arruma o meu coração. Santifica a minha mente, renova e transforma para que eu não seja bitolado nas coisas do mundo, materialista, preso ao dinheiro. O Senhor sabe que eu tenho que pagar as contas, que eu preciso prover a minha família. Mas a minha segurança precisa estar no Senhor e não na minha conta bancária. Pai, eu preciso da cura, da restauração. Devolve não só a minha saúde, mas a minha paz psicológica. Restaura a minha identidade no Senhor. Que as minhas feridas, que essas cicatrizes possam ser marcas do meu testemunho e amor por Ti, porque a sua vida não foi feita à toa. A sua vida é importante e especial, e eu tenho certeza que você pode impactar muitos com o seu testemunho. Não precisa de diploma, não precisa de estudos, tudo isso que o mundo manda a gente ter para a gente ter valor. Você tem valor por ser filho amado de Deus, por ser filho escolhido por Deus. E às vezes na sua simplicidade é onde você mais vai transformar as pessoas que estão no seu convívio. Eu sozinha não posso impactar o mundo inteiro, mas eu com você podemos impactar 2, 3 e esses mais 4, 5, 6, e até que a gente possa ser um povo cristão unido, que um respeite o outro. Que cada um sirva com os seus dons e talentos, com integridade, com honestidade, com amor. Porque se eu fizer tudo o que eu faço pensando que não é que eu estou só servindo a você, mas acima de você eu estou servindo a Deus. E não fazer para querer ganhar pontinhos no céu, porque Jesus vê o nosso coração. E se eu estou fazendo para aparecer aos outros que eu sou bom, Jesus está vendo a verdade no meu coração. E eu preciso pedir: Pai, me ensina a ser humilde, me ensina a ser generoso, quebra o orgulho em mim, que eu possa olhar em cada pessoa a partir de hoje, Jesus. Eu sou Fernanda Jordão, você está no Hora que Melhora. Se você ainda não me segue no canal do YouTube Hora que Melhora Fernanda Jordão, todos os programas já estão lá. A página do Insta é nova. Me segue no Insta, me ajuda a evangelizar, a divulgar. O Insta mudou as regras da plataforma e agora para fazer live ao vivo no Insta precisa ter 1000 seguidores. Então, eu estou pedindo para as pessoas, me ajuda a evangelizar. Para que eu possa também transmitir pelo Instagram o que eu venho estudando, orando, aprendendo, a não ficar só para mim, a compartilhar com você. E você compartilhar com outras pessoas e você também ser moldado e transformado numa fotografia viva de Jesus. Pai amado, Pai querido, abençoa essa pessoa que está comigo me ouvindo. Transforma-nos, mostra-nos o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer,
para que a gente possa de fato ser uma fotografia viva de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana na presença de Jesus e nos vemos no próximo domingo. Um beijo no seu coração e até lá.